Olá, eu sou o professor Marcos Fábio, sou sócio-diretor da Formatar Consultoria Empresarial, sou mestre em administração, professor de pós-graduação dos cursos da Fundação Getúlio Vargas, dos MBAs da PUC, da UNA e também atuo à frente de outros negócios. Nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre líderes em ação, erros e acertos na condução da liderança. E antes de mais nada, eu também sou autor desse livro, Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, onde também eu trabalho alguns temas ligados à liderança, liderança empreendedora e por aí afora. Bom, vamos entender um pouquinho então sobre o que é o nosso tema de hoje. Você já parou para pensar o quanto que nós passamos a maior parte do tempo procurando definir padrões? Às vezes eu estou conversando com as pessoas falam: Marcos, repete isso aí novamente para eu gostei do que você falou. E todas as vezes que a gente fica tentando definir padrões, fica parecendo que a gente está procurando um modelo engessado. E aí a pergunta que fica é: será que realmente a liderança é um modelo engessado? Será que realmente a liderança ela precisa de ter uma definição básica? Ou será que a liderança é um comportamento a partir de um propósito? Muito bem, por que a gente passa a maior parte do tempo tentando pegar definições para que elas possam ser copiadas ou imitadas, replicadas ou até mesmo padronizadas, né? Por que a gente, ao invés de falar de padrões, ao invés da gente ficar perguntando quais são as características de um líder, por que a gente não pergunta qual é o propósito de um líder? Ao invés da gente ficar falando, por exemplo, do que o líder deve fazer, quais são as tarefas de um líder, por que a gente não se pergunta o porquê ele tem que fazer? Ao invés da gente ficar se perguntando quais são as respostas àquelas perguntas difíceis, por que a gente não se pergunta, ou melhor, por que nós não fazemos perguntas? Ao invés da gente ficar pensando nas melhores palavras, por que a gente não pensa nas atitudes que nós temos que fazer? E também porque ao invés da gente ficar tentando pensar em regras, por que a gente não pensa em valores? Quando a gente vai falar sobre isso, o que a gente espera de um líder? Já notaram o que a gente espera das pessoas? Por exemplo, o que você espera de um padre? Que ele reze a missa. O que você espera, por exemplo, da cozinheira? Que ela faça lá uma boa comida, não é isso? O que você espera de um guarda de trânsito? Que ele fiscalize o trânsito, que ele coordene as atitudes do trânsito. O que você espera de um garçom? Que ele te sirva. Mas a maior parte do tempo a gente está preocupado e treinando as pessoas na tarefa, né? O que você tem que fazer, o que está lá no seu perfil de cargo, não é isso? E aí a gente esquece de perguntar do propósito. Vamos só lembrar o que a gente fazia uns 25 anos atrás, todas as manhãs de domingo. Será que a gente ia para a TV para ver o que esse cara estava fazendo, ou para a gente se emocionar com esse cara, principalmente no momento da vitória? E por que ele encantou tanta gente, encanta até hoje? Não foi porque o que ele fazia, aliás, a gente nem sabia o que ele fazia, né? Nós nem sabíamos o que ele estava fazendo lá dentro do cockpit do carro, mas a gente sabia do que ele nos inspirava, do que ele nos emocionava. Muito bem, existem então hoje várias teorias sobre lideranças, mas a gente precisa começar a fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. A liderança ela precisa de fazer com que as pessoas atinjam resultados e objetivos, principalmente se a gente estiver falando da liderança dentro do mercado organizacional, não é isso? Dentro do mercado corporativo. E na hora que a gente começa a pensar sobre isso, fica a pergunta: nós vivemos no mercado de trabalho ou no mercado de negócios? Para pensar, as empresas vivem e precisam atuar no mercado de negócios, mas todo o nosso processo de gestão de pessoas é ligado ao mercado de trabalho. E isso faz uma diferença louca. Por quê? Enquanto no mercado de negócios é um mercado que precisa pensar em estratégia, o mercado de trabalho está pensando na fazeção. O que é que você tem que fazer, a regra que você tem que seguir. Enquanto nós estamos no mercado de trabalho perguntando, preocupados com o que a pessoa tem que fazer, no mercado de negócio nós estamos pensando no como fazer, no como encantar as pessoas, de que forma fazer isso de uma maneira diferente. Hoje a gente trabalha muito com o conceito da liderança transformadora. E o que é essa liderança transformadora? São 5 passos muito importantes e que vão ser abordados ao longo dessa palestra e que é importante a gente refletir sobre ele. Vamos parar para pensar nos líderes que a gente conhece, que realmente são líderes transformadores. Eles primeiro chegam lá desafiando o processo. O que significa desafiar o processo?
Significa você não aceitar tudo que vem para você de pronto, né? O líder que desafia o processo sempre questiona, ele pergunta, ele quer saber o motivo, por que não, ele quer compreender e não quer aceitar que é sempre assim, né? Aquela velha coisa, sempre fiz assim, sempre foi desse jeito. Outra coisa, o líder transformador, ele procura inspirar uma visão compartilhada nas pessoas. Eu costumo dizer que o líder precisa contar para as pessoas para onde o ônibus está indo. Se o ônibus é a sua organização, se o ônibus é o seu departamento, não importa, ele precisa saber para onde esse ônibus está indo. O líder transformador precisa capacitar os outros a agir. E o que significa esse capacitar os outros a agir? É muitas vezes colocando as pessoas para testar as pessoas. O líder que fica com medo de experimentar as pessoas e dar autonomia para as pessoas, ele acaba centralizando e aí acaba não tendo tempo de fazer as coisas, tá certo? Depois, o próximo passo, modelar o caminho pelo exemplo. Não existe na liderança a frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você é o seu legado. Não adianta você exigir das pessoas planejamento se você não planeja. Não adianta nada você exigir das pessoas que essas pessoas cumpram horário ou sejam fiéis a compromissos se você não for. Não adianta você exigir que as pessoas respeitem o cliente se você não respeitar. Então você precisa ser o capitão exigindo das pessoas comportamentos. Por isso que o líder tem que ser embebido de valores. E o próximo passo, à medida que você vai galgando os degraus e vai conquistando tudo isso, o próximo passo é você encorajar as emoções. O líder precisa de fazer com que a empresa seja muito mais coração do que razão. Hoje a gente fala muito isso, né? A empresa tem que ser fonte de esperança para as pessoas, ela é muito mais orgânica do que mecânica. E inspirar e encorajar as emoções significa dizer que o líder também tem que comemorar, ele precisa envolver emocionalmente as pessoas, porque nós somos um ser emocional que por acaso pensa. A gente sempre deu a definição do ser humano como um ser racional, mas nós somos muito mais emoção. E aí, à medida que a gente vai trabalhar nisso, existe também um outro conceito no mercado, que é um conceito novo, que nós trabalhamos também nessa fase, que é a liderança adaptativa. E o que é a liderança adaptativa? Não é talvez uma nova roupagem da liderança situacional, mas a liderança adaptativa, ela parte de dois pressupostos. Se você tem um problema técnico, você chama o técnico. Agora, se você tem um problema adaptativo, você tem que usar de várias técnicas para poder envolver as pessoas. Então, na verdade, o que são esses comportamentos? Bom, os acertos da liderança é quando você realmente faz tudo aquilo que eu falei anteriormente. Quando você desafia o processo, quando você inspira uma visão compartilhada. Mas quais são os principais erros? Os principais erros é que às vezes a liderança chega num lugar e ela não procura realmente compreender o processo. E ela não vem questionando, às vezes ela já vai aceitando o que as pessoas já colocaram como pronto para elas. Às vezes tem dificuldade de tirar do que está na sua mente e colocar para as pessoas o que é a visão, para onde quer chegar, envolver as pessoas. Se a gente der uma olhada na internet, pegar o discurso de Luther King, quando ele fala de subir a montanha, do mundo que ele imagina, você vai perceber direitinho o que é vender um destino para as pessoas, para os liderados. Dá uma sensação de pertencimento. Uma outra coisa, o líder adaptativo, por exemplo, ele é orgânico. O que significa ser orgânico? Ele não é mecânico, ele compreende, ele sente emoção. O líder adaptativo, ele promove o liderado a dono. Então ele tem que dar a chance do liderado também ser o dono do processo para ele provar o seu valor. E aí, à medida que você vai pensando dessa forma, normalmente qual que é a sua atitude, por exemplo, quando você vai lidar com problemas? Problemas que, por exemplo, ou que podem ser problemas técnicos, ou problemas que ainda não tem aí uma história para que seja um problema que já esteja catalogado, que é o problema adaptativo que a gente fala. Será que você começa pelos problemas difíceis? Não. Normalmente a gente sempre começa pelos probleminhas, parece que para fazer uma espécie de um aquecimento, sei lá, alguma coisa parecida com isso, e a gente acaba perdendo o tempo de investir primeiro nos problemas difíceis, nos problemas estratégicos. Então, se os erros da liderança são esses, né, eu costumo dizer, por exemplo, quando o líder procura um modelo, e ele procura um modelo pronto e não tem um propósito, ele não está formando a sua igreja. E por que eu falo da igreja? Porque o líder é como se fosse um padre, ele não pode ter preguiça de rezar a missa. Um padre, ele reza a missa 3 ou 4 vezes por dia, 7 dias por semana.
os fiéis da igreja vão pecar e ele está lá com toda a paciência rezando a missa de novo e falando. E às vezes alguns líderes falam para mim: não, Marcos, mas dá uma preguiça, eu não aguento mais falar para as pessoas. Eu falo: ó, meu amigo, se você está perdendo essa condição e a esperança de transformar as pessoas, de engajar as pessoas, você tem que rever o seu comportamento de liderança. Muito bem, essa é uma parte que nós vamos discutir na palestra Líderes em Ação, Erros e Acertos na Condução da Liderança. Eu sou o professor Marcos Fábio, e aí fica aí os meus contatos, o Facebook, para vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.